Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos pedir ao nosso Deus que estenda as suas mãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e que derrame bênçãos para cada um de nós, sobre cada um de nós, da maneira que ele achar que merecemos receber. Vamos trazer um estudo que tem por tema maturidade e os mistérios da vida. Estamos meditando na Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. A palavra está, o texto básico está em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18, que nos fala: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse estudo é de natureza profunda, pois a vida que vivemos na condição de cristãos, muitos nos perguntam: o que será que nos acontece após o fim dessa vida? A nossa resposta é aquela que aprendemos com a palavra de Deus. Respondemos como cristãos que cremos na ressurreição de nosso corpo, como nos revela a palavra. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, verso 44. E essa é uma certeza, pois é nessa certeza que está a esperança do cristão, pois há certeza de uma vida com Cristo após a morte, e para o cristão é algo tão certo como a morte. Essa esperança está de tal modo vinculada à ressurreição de Cristo, que se não houver essa certeza e esperança de que isso vai acontecer, se em nós ainda houver dúvidas de uma segunda vinda de Jesus, das promessas e da pessoa de Jesus e da sua ressurreição, toda a nossa vida cristã não passou de um amontoado de hipocrisia e falsidade. Estamos falando dos mistérios de Deus. A volta de Jesus, quando se dará? Isso é um mistério. Era até mesmo para Jesus, pois assim foi que ele falou sobre o dia e hora de sua vinda. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, verso 36. O mistério é algo que está ligado à fé, pois a palavra nos revela que fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas cremos. Embora a sua vinda seja um mistério, a sua volta para julgar é uma realidade. Sabemos que voltará, mas como isso irá acontecer? Isso não foi revelado, passando a ser um mistério do reino de Deus, mas que cremos pela fé que irá acontecer. Podemos dizer que Jesus não esteve na terra? Obviamente que ninguém pode contestar a sua existência, e que os seus feitos mostram ou não, de maneira lídima, que ele era o Filho de Deus. A sua vinda na terra foi um milagre. Nasceu de uma virgem. Podemos negar que Jesus é a base do cristianismo? Não. Isso era um mistério que já foi revelado para a humanidade. Quanto à sua volta, continua sendo um mistério. Mas a sua vinda e a sua volta são fatos reais, e os dois englobam o mistério da vida. Vamos buscar entender porque os dois se resumem em vida. Temos a vida que vivemos na terra. Essa ninguém pode negar.
Mas como nos foi dada essa vida? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Lendo essa passagem da palavra, encontramos o primeiro mistério da vida. Aqui ele já nos foi revelado. Essa nós só estamos vivendo, já estamos vivendo. Mas essa vida não é única. Existe uma outra que ainda não vamos viver, e ela que ainda vamos viver. E ela já nos foi revelada lá na cruz, com a morte e ressurreição de Jesus. Mas vivê-la só depois que sairmos dessa vida carnal. O que a palavra nos revela é que alguns dos mistérios de Deus ainda estão para ser revelados, mas para os que têm fé, o Senhor vem se revelando, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13, verso 11. O mistério da vida sempre esteve em Jesus, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, verso 25. A ressurreição, ou uma vida depois da morte, uma vida depois da morte, só pode ser entendida por intermédio da fé, do conhecimento da palavra e por quem nela crê. Quem não tem fé e não crê na ressurreição de uma vida depois da morte, vai se questionar e perguntam: para que viver? Para ficar velho, doente e depois morrer? Assim pensam aqueles que não conhecem Jesus e o seu plano de salvação. E Jesus assim disse: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6, verso 57. Em João 6, verso 63, vamos encontrar Jesus falando da vida que vivemos aqui e daquela que viveremos juntos dele quando não estivermos mais nesse corpo carnal. O Espírito é o que vivifica a carne para que nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espíritos e vida. O que faz com que a humanidade esteja viva é o Espírito que foi nele soprado por Deus, pois foi ele que deu a vida ao homem. Quando nós lemos na Bíblia que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e assim o homem foi feito alma vivente, como acabamos de ver, foi o que disse Jesus: o Espírito é que dá vida à carne. E no momento em que o Espírito se retira, a carne mais não será mais de proveito nenhum, não será mais de valência nenhuma, mas que o Espírito de vida está em sua palavra. O Espírito de vida é que vai nos levar de volta ao Pai para uma vida eterna. A palavra do Senhor abre para nós os mistérios da vida. Por isso a importância do conhecimento da palavra. Veja o que ela nos fala. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que a morte havia de morrer. João 12, versos 32 e 33. Esse mistério ainda está oculto de muitos cristãos, mas a palavra continua falando. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1, verso 26. Esse mistério quem revelou foi a morte e ressurreição de Jesus, pois a chave deste mistério está na cruz de nosso Senhor Jesus. Pela morte e ressurreição de Cristo, todo o mistério foi desvendado. Ao nascer de novo dia, em um domingo pela manhã, o mistério da vida foi totalmente descortinado. Em nossos dias, muitas igrejas, e por que não dizer o cristianismo, está passando pelo que passou a igreja de Tessalônica. Foi por isso que Paulo escreveu cartas aos Tessalonicenses, falando da volta de Jesus e de seu plano de salvação.
A humanidade jamais irá alcançar a maturidade cristã sem que conheça o real sacrifício de Jesus naquela cruz, sem que creia que ele ressuscitou e que está junto ao Pai, sem que conheça e creia nas suas palavras e sem que tenha fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. O cristão fundamenta sua fé na volta de Jesus e na sua ressurreição e na vida eterna. É que esperamos a vida que Jesus tem para nos dar, a vida eterna de Jesus. E Lucas nos fala que escreveu tudo isso para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas 1, verso 4. A palavra nos traz a informação, mas é necessário que conhecemos e tenhamos a certeza de tudo o que a palavra nos informa. Isso é fé. Para muitos, a volta de Jesus não irá acontecer. Para outros, isso é utopia, ou que não passa de um sonho ou de uma fantasia. Foi por isso que Paulo escreveu aos Romanos: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que destes tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo um mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Romanos 16, versos 25 e 26. Só tem maturidade cristã quando se entende o que foi dito por Jesus. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, verso 38. A verdadeira vida cristã, quando entendemos que sem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa vida cristã não vai ter sentido, pois nossa vida começa a ter maturidade. É quando entendemos os mistérios de uma vida com Jesus. E quando recebemos a revelação da nossa morte, na morte de Cristo, é ali que morremos para o mundo, para o pecado. É na cruz que nascemos de novo. Foi na cruz que o Senhor nos atraiu e nos incluiu em sua morte, para que pudéssemos experimentar a verdadeira vida. A cruz foi o grande mistério, oculto por séculos, porém revelado há mais de 2000 anos atrás. Ainda continua um mistério para muitos, mas para aqueles que receberam a revelação da nossa crucificação com Cristo, não existe mais o mistério da vida eterna, que nos será dado por Jesus. Morre o corpo, mas o espírito viverá eternamente, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica. João 5, verso 21. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, havia quem se lamentasse por aqueles que já haviam morrido e que não iriam desfrutar do evento fantástico da volta de Jesus. Foi para que se consolassem que ele assim escreveu: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso nós já vimos lá em 1 Tessalonicenses 4, no verso 3 ou 14. Aqui Paulo apresenta Jesus como sendo o fundamento da esperança. Paulo os consola, fazendo com que entendam de que todos verão essa volta de Jesus, mesmo aqueles que já morreram. E foi assim que escreveu, reafirmando o senhorio de Jesus, mostrando que ele tem o controle sobre os vivos e sobre os mortos. E foi assim que escreveu: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como vimos lá no texto básico, isso está em 1 Tessalonicenses 4, verso 15 e 16. Vai sempre haver um entrelaçamento entre a vida na terra e a vida eterna. Estamos estudando um tema de vital importância na vida da humanidade, tanto de cristãos como de ateus, pois estamos diante de uma realidade da qual ninguém poderá deixar de viver. Nesse contexto, estamos como estava o povo de Tessalônica, a volta de Jesus e a morte. A primeira é um mistério, pois não sabemos como é, quando se dará, mas a segunda é uma realidade, assim como é a vida que vivemos, pois nesse momento estamos vivos, respirando, andamos, trabalhamos, sentimos o sol que nasce, contemplamos o sol que se põe. Em algum lugar, uma criança está nascendo, em outro, alguém está morrendo. Vivemos uma vida com o seu ciclo interminável e que não nos permite viver como se nada tivesse acontecendo. Pode acontecer em alguns momentos de nossa caminhada que, mesmo na condição de cristãos, podemos não ter um bom entendimento daquilo que a palavra nos revela, porque buscamos respostas que muitas vezes não fazem sentido para nós, pois o que buscamos são respostas que possam trazer conforto aos nossos corações, e não é sempre que acontece isso. E esse foi um dos motivos que levou Paulo a escrever aos Tessalonicenses. Havia necessidade de fazer com que eles tivessem amadurecimento em sua fé, e essa deve ser a preocupação daqueles que são escolhidos para levar a palavra. Temos que pensar para onde iremos depois da morte, como cristãos ou como adeptos do pecado. O pecado leva ao inferno, que é o destino dos perdidos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Provérbios 7, verso 27. A palavra nos revela que o inferno é lugar do pecador e de sua casa. Para o cristão, a promessa é outra. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, verso 31. Para concluir, meus irmãos, Jesus é a resposta para um mundo que está mergulhado em uma terrível crise de falta de amor. Jesus é o pastor, é a porta, é o caminho que leva ao céu. Quem entrar por ele será salvo, pois ele é o único Salvador e Senhor. É o único capaz de nos levar à vida eterna. Jesus é o único capaz de nos ressuscitar e nos dar uma vida quando esta aqui terminar. Que Deus possa falar aos seus corações e que Deus os abençoe. Amém, irmãos.